O post que eu fiz ontem rendeu conteúdo, né? O que eu tava falando? Eu tava falando sobre alimentação. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou uma pessoa que adora estudar muito, muito, e de preferência adoro estudar sozinha. Às vezes eu não consigo partilhar a informação como eu gostaria, porque eu estudo muito pra mim, né? Então eu entendo dentro da minha cabeça de uma forma diferente, com uma visão diferente que as outras pessoas percebem, né? Então às vezes pode ficar difícil para vocês me entenderem, ou até eu transmitir isso para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam? Por que eu tô aqui agora falando? De novo, sobre o IGTV que eu postei. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estudo muito, eu faço muita pesquisa, eu começo a sondar o tipo de alimentação em cada país. Eu já vivi em Angola, Portugal, né? Vivo no Brasil, e também já visitei vários outros países. Eu sempre fico estudando, muito observadora, eu observo tudo, eu aprendo muito só na parte de observar, tá? Então vai uma dica aí, fale menos e observe mais, que você aprende muito. Então o que acontece? Eu, como sou muito observadora, eu venho entre as minhas clientes, né? E, gente, eu estudo também medicina holística, tá? Medicina Ayurveda, medicina chinesa, medicina alternativa, que fala aqui em Portugal. No Brasil fala integrativa, né? Medicina integrativa. Então eu estudo muito e é o que eu amo, adoro. Ayurveda, terapias holísticas. Então, gente, o que eu observei aqui em Portugal, em Angola, no Brasil, em várias outras cidades de outros países também que eu estive. As pessoas, no primeiro horário da manhã, o que elas se alimentam? Elas colocam para dentro delas alimentos ácidos, né? Como pão, leite. E aí, uma pessoa que come alimentos ácidos, essa pessoa tem a tendência de ter flacidez, essa pessoa tem a tendência de envelhecer mais rápido, né? Então, é tudo trocado. Pão e leite, que é um alimento, seu corpo tá ali recebendo todos preparados para receber as vitaminas. E aí você coloca alimentos ácidos, você não está contribuindo para a saúde, para o bem-estar do seu corpo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se alimentar. Sua primeira refeição tem que ser alimentos mais alcalinos. Primeiro você ingere os alcalinos, depois as proteínas. E depois, se quiser comer um pãozinho, coma. Mas você tem umas dicas muito boas que vai vir por aí, viu? Mas você está absorvendo primeiro o que há de melhor. Água boa, alimentos bons, para poder manter o equilíbrio. Se você come mais alimentos ácidos, você vai ficar uma pessoa ácida, murcha, entendeu? Pensa numa maçã. Uma maçã, quando ela tá bem ali, toda bonitinha, ela tá fresquinha, ela é mais alcalina. Ela vai murchando, você vai murchando. Aí vai ficando ácido, né? Vai ficando murcho, flácido, celulite. Então, gente, quando vocês introduzem primeiro alimentos mais saudáveis possível, mais alcalino possível dentro do seu corpo, é melhor, é benéfico. Então, num prato, numa refeição, tem que ter mais alcalinidade do que a acidez, tá? A gente não pode ter também um prato cheio de alimentos ácidos e um prato e a parte alcalina ali muito pouquinho. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, esse prato que você vai preparar, esse prato tem que ter bastante alimentos alcalinos, tá? Tem que ter um equilíbrio. A maioria das pessoas tem mais carboidratos, mais alimentos ácidos do que os vegetais. O vegetal, quando você vai no restaurante, o que é? É só um cheirinho. É 2 tomates e um pouquinho de alface. O resto vem tudo ali com alimentos mais ácidos possíveis, né? Então, procurar manter o equilíbrio, tá? Absorver primeiro esses alimentos alcalinos antes de comer os ácidos, que é muito mais benéfico. Depois eu vai ter outro vídeo falando sobre isso. Então, você que quer manter a pele mais jovem, menos flácida, né? Com menos celulite e manter a saúde do corpo, uma dica muito top que eu vou te dar, que eu tô te dando, tá? Se alimentar de alimentos mais alcalinos e saudáveis possíveis. E depois você pode comer seu pão, mas não comer primeiro, come depois, entendeu? Quando eu tenho vontade de comer pão, de vez em quando você tem uma alimentação já mais equilibrada, não tem problema comer pão no primeiro horário, mas eu não consigo, meu corpo não deixa. É vegetais, é fruta, é coisas com vida, vitalidade.
Concluindo aquilo que eu falei, então os estudos que eu fiz em vários países é que as pessoas comem muito alimentos ácidos como pão, leite, né, de café da manhã ou a primeira refeição, e depois que vai comer uma fruta, vai comer alguma coisa. Então, preste atenção, o que eu vou dizer agora. Então, todos esses países que eu fui, a maioria das pessoas que se alimentam à base de alimentação ácida, elas têm depressão, elas têm uma tendência a se deprimir mais rápido do que as pessoas que se alimentam de alimentos vivos. Então, como o ácido, a alimentação ácida, o pão, etc e tal, tem mais acidez, né? Não tô falando, gente, de fruta ácida não, tá? Tô falando de alimentos vivos e alimentos mortos. Alimentos mortos têm a tendência de ser mais ácido e os vivos têm a tendência de ser mais alcalino. As minhas pesquisas que eu fiz foi o quê? Foi que os clientes que comem, né, pão, croissant, toma leite de manhã, tem a tendência a ficar mais triste, a se deprimir, entendeu? Tem a pessoa, tipo, quem come mais vidas, mais vitalidade, tem a tendência a ficar mais feliz, mais positivo, entendeu? Então, pense nisso, troque, é simples, você não precisa deixar de comer. Você gosta tanto de um pão, não deixa de comer. Você troca, começa a comer vegetais, começa a comer fruta de manhã e depois você troca, come o pão depois, né? Sobremesa, come fruta antes, não come depois. Faz essa troquinha, essa troca que você vai ver tanto que vai mudar a sua vida. E depois eu quero aqui nos comentários os feedbacks de vocês, tá? Se minha dica valeu a pena pra vocês, se mudou alguma coisa. Come vida que eu falo é de fruta, tá? De vegetais. Vitalidade, alimentos que têm vitalidade. Às vezes eu falo algo pra vocês e penso o resto, eu não falo completo. É porque minha mente é acelerada, tá bom? Então, fica a dica aí, depois eu quero um comentário aqui embaixo de vocês, dizendo se gostou da informação que eu partilhei com vocês, e começa a praticar, e depois me comenta se mudou alguma coisa, tá bom? Na sua vida. Muito obrigada. E olha, gente, eu amo falar sobre alimentação, porque eu fiz muitos estudos. Eu estudei quando eu entrei na faculdade, e aí eu era minha própria cobaia, eu era minha experiência. Comecei a estudar, observar, isso tudo que eu tô partilhando pra vocês são experiências, tá? Vividas, e muitos livros que eu já li, muitos estudos, tá bom? Beijo, espero que essa dica e essas informações te ajudem.